que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Nós estamos encerrando mais um trimestre, não necessariamente hoje, evidentemente, mas na penúltima lição de mais um trimestre letivo da nossa abençoadora EBD. E ao longo desse trimestre, a proposta a nós feita é estudarmos o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei e do Reino. Certamente, nós não esgotaríamos, nós não estudaríamos todo este livro em 13 lições, quem sabe nem mesmo em um ano de atividades letivas da Escola Bíblica Dominical, porque se trata do Evangelho da graça de Deus, conforme concebido, percebido, entendido por este personagem da Bíblia chamado Mateus, outrora Levi, que era um funcionário do Império Romano de então. Mas, dentro da proposta pedagógica da nossa Betel, coube estudarmos essas lições. E hoje a lição está embasada no capítulo 10 deste Evangelho, tratando da comissão dos 12. E eu vou introduzir assim, para que nós não percamos de vista, não deixemos escapar da nossa mente o que foi proposto para nós desde a primeira aula, que é na verdade uma visão panorâmica. Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Eu já disse em outras ocasiões aqui, estou apenas repetindo, e outros também disseram, que enquanto narrativa, estes evangelhos, tais quais o temos aqui nas Escrituras, foram escritos posteriormente ao ministério de Jesus. O mais tardio deles é o Evangelho de João, que foi escrito já no apagar das luzes do primeiro século da era cristã, lá pelo ano 94, talvez até 96, depois de Jesus Cristo ter nascido. E cada um deles tomam aqueles fatos e acontecimentos envolvendo a pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo, para apresentar, para comprovar a um grupo específico, a alguns destinatários, aos destinatários específicos do seu Evangelho, quem de fato era Jesus. Então a grande preocupação é provar a messianidade e deixar prontamente estabelecido que aquele Jesus, o de Nazaré, porque existiam outros personagens e pessoas com esse nome na Palestina naqueles dias, mas este Jesus, o Nazareno, era o Cristo, o Filho de Deus. Tendo em vista o objetivo, bem como também o público-alvo de cada evangelista, cada um deles toma uma perspectiva, uma ótica, uma visão diferenciada, acentuando e enfatizando aspectos diferentes da pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. Mateus, que está escrevendo especificamente para os judeus que eram o povo de Jesus, mas que não conseguiram perceber nele o Messias. E aí alguns anos, talvez 25, 30 anos após a morte de Jesus, Mateus escreve para provar aqueles judeus, tomando exemplos do Antigo Testamento, citando muitas profecias, e nada menos do que 99 vezes Mateus vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, para que aquela comunidade, agora na fé em Cristo,
especialmente entre os judeus, percebesse quem de fato era Jesus. E na estrutura narrativa do Evangelho de Mateus, este Evangelho está desenvolvido, alguns dizem 6 sermões, outros dizem 5 sermões, porque unem 2 pequenos sermões constantes deste Evangelho, para demonstrar isto. E aqui no capítulo 10, dentro da logística, da estrutura narrativa de Mateus, nós estamos começando aqui o segundo grande discurso de Jesus. O primeiro começou em Mateus capítulo 5, e aqui é o segundo grande discurso de Jesus Cristo. E a lição de hoje trata a missão dos 12 discípulos, dentro do escopo geral e panorâmico do Evangelho de Mateus, a missão dos filhos do reino. Olha bem, que eram inúmeros, centenas e quem sabe milhares de discípulos que seguiam a Jesus. Mas a partir deste momento, Jesus começa a designar, seletivizar do universo de discípulos que é aprendiz, alunos, aqueles que aprendem, uma outra categoria de seus servos, que no reino e para o reino, cumpririam de sua parte uma missão específica, daí a ideia de comissionados. E foi deste momento em diante, que não todos evidentemente, mas a partir desse grupo de 12, com algumas exceções ao longo do Novo Testamento, eles foram designados de apóstolos. E há uma curiosidade aqui na narrativa desse evangelho, que é a primeira vez aqui que Mateus está usando o verbo stelo, que o texto original tem 2 palavras, 2 verbos diferentes que foram traduzidos para nosso português por enviar. Se eu estou enviando um pacote, um objeto material, e eu vou embrulhar, empacotar, botar no postal, vou postar no correio, o verbo é tempo, enviar coisas em forma material, objetos tangíveis. Mas quando fala de enviar na ideia, enviar uma pessoa, se eu peço a alguém, muito gentilmente, evidentemente, meu amigo pastor Malciron, vai lá no meu carro, faz favor, pega um documento, eu o envio, mas eu não vou empacotar o pastor Malciron, enrolar, botar endereço, eu vou enviá-lo na força da ideia. Aí o verbo é stelo, e aí o verbo stelo, mas a preposição apo, que significa da parte de, comissionado por, virou apostelo, da onde vem a nossa palavra apóstolo, que é na verdade uma das palavras não traduzidas do Novo Testamento. Então o que significa isso aqui? Eu penso que isso aqui é fundamental, porque aqui está a moral de ser comissionado por Deus e de ser continuadores do projeto do reino de Deus. O rei chama pessoas inúmeras, e da multidão dos chamados, ele prepara, ele designa, ele define uma tarefa, e os chama a partir de então de apóstolos, alguém que é enviado da parte de, com uma missão específica. Daí a palavra aqui, a missão dos 12, então somente dos 12, não eram de todos, eram dos 12. E aqui, o capítulo 10 vai começar falando que Jesus delegara aos discípulos autoridade. Nós vamos falar aqui alguma coisa sobre isso. O versículo 2 e 3, o evangelista vai mais uma vez nominar, dar a lista dos 12, começando com Pedro e terminando com o Judas, o homem o Judas Iscariotes. E aí, na sua lição ou na nossa lição, o versículo 5 vai dizer: Jesus enviou estes. Esse é um pronome demonstrativo. Estes 12. Então, fica claro aqui que há no reino, por vontade do rei, algumas missões ou comissionamentos que são seletivos.
que ele designa pessoas específicas, delegando autoridade específica, determinando, instruindo o modo a maneira específica de exercer aquela missão. Claro que no reino de Deus, todo servo de Deus tem uma tarefa a cumprir. Eu fico olhando esse capítulo 10 de Mateus, ele tem 42 versículos. E é um dos capítulos da lavra de Mateus mais rico de hipérboles, alegorias, metáforas e analogias. Porque Jesus está trazendo para os seus filhos ensinamentos que, no primeiro momento, parece ser reducionista. Nós lemos aqui no texto, ele falou, não vai pelo caminho das gentes. Gentes aqui é a tradução da palavra etnos, dos gentios. E diz antes, ao contrário, porque essa é a missão específica de vocês, os 12, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, a partir de Israel, e posteriormente, a partir da igreja, o projeto de Deus é o mundo todo. Engraçado que o texto paralelo dessa narrativa aqui, de Lucas 10, lá Jesus envia 70, porque havia uma compreensão, ainda que não muito elaborada, dos circunstantes de Jesus naqueles dias, que as nações do mundo de então eram 70. Deixa eu dizer algo aqui. Este rei, que é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é rei do universo. Seu projeto inclui o mundo todo. Porque Deus amou o que mesmo? O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto alcance, o projeto de Deus é inclusivo, mas em algumas missões no reino e para o reino, ela precisa ser exclusiva. E Jesus, nesse segundo sermão, se a gente atentamente observar, vai se preocupar agora em preparar, qualificar, instruir aqueles do seu número enorme, da quantitatividade dos seus discípulos, aqueles que exerceriam funções específicas no reino. Isso já levanta para nós uma aplicação hoje. Criou-se uma cultura de um tempo para cá, isso veio lá de fora, não nasceu de uma análise, de uma reflexão das Escrituras, veio lá de fora, que todo mundo é líder, e ninguém quer ser mais liderado. Está sobrando cacique e faltando índio. Aí ninguém quer ser mais apacentado, orientado. Aquela ideia de que é verdade que no reino de Deus, e a gente vai estudar o ano que vem aí os pressupostos e os resultados da reforma, e uma das 5 pilastras da reforma foi que ela resgatou o sacerdócio universal de todo crente. Cada crente pode ir pessoalmente, dirigir-se pessoalmente a Deus, pela fé, mediante o novo e vivo caminho que Cristo nos abriu para o trono da graça. Nós podemos ir, mas isso não dispensa a necessidade de compreendermos que há determinadas missões e funções da igreja que precisam ser, ou que exigem qualificação, e são para pessoas específicas, não é? Quando Jesus começou a reunir os seus discípulos, para deles chegar os apóstolos, diz que em Marcos 3, que ele subiu ao monte, depois de orar uma noite toda, e ele chamou para si aqueles que ele quis. Está lá em Marcos capítulo 3. E os chamou primeiramente para estar com ele, para posteriormente enviá-los por ele. E aqui, isso tudo, uma vez que isso é colocado nessa perspectiva, quando a gente olha o Evangelho de Jesus Cristo, escrito da ótica de Mateus em especial, que é o que está em pauta para nós neste trimestre, da ótica do Evangelho, oportunidade mais no sentido de adição,
mas capacidade é igual responsabilidade. Vou repetir. Da ótica do Evangelho, oportunidades alcançadas, mas capacidade recebida implica em responsabilidades. Eis a lição de hoje, conforme proposta para nós nesta manhã. E o primeiro item da lição, eu quero já começar aplicando um por um, para que no tempo hábil nós consigamos captar, perceber qual a ideia, a moral desta lição aqui. Veja bem, Jesus está procurando mostrar, e Mateus está registrando, que há um chamado, e não é necessariamente o chamado universal para a salvação, aqui nesse contexto, porque todo o universo dos discípulos já tinham sido chamados para a salvação. Agora há um chamado para uma missão específica. Então, o item 1 da lição vai colocar para nós aqui, chamados à missão. Chamados ou designados para uma missão específica, ou comissionados para um trabalho. Está dito aqui. Veja bem, que esse chamado não era para todo discípulo, embora todo discípulo poderia em algum momento ser chamado. Mas esse tipo de chamado não era para todo discípulo, era para um grupo específico. Era a tarefa, aquilo que foi designado aqui, como a tarefa dos 12. Daí o título da nossa lição, a missão dos 12 discípulos, ou dos 12 apóstolos. Que a partir de que foram enviados, agora eram os apóstolos, os enviados da parte de Deus, ou de Cristo, com a missão. Os chamados eram, e precisavam ser efetivamente, do grupo geral dos discípulos. Mas foram chamados, preparados, designados para uma tarefa muito definida, e Jesus os chamou para que eles estivessem consigo desde o princípio, para que então eles pudessem perceber qual era a dimensão dessa missão, dessa tarefa. Eram pessoas que deveriam, ou que precisavam, estarem prontas para assumir responsabilidades, e não apenas as responsabilidades, tivesse a maturidade suficiente para não desejar apenas os bônus da tarefa, do ministério, da missão, mas fossem maduros o suficiente, preparados o suficiente para encarar custos e riscos próprios da missão e da tarefa. Isso me leva a fazer nesse primeiro ponto aqui uma aplicação contextualizada para os nossos dias hoje. Há algo de, eu não diria perigoso, mas pelo menos tendencioso na cristandade dos últimos 60, 80 anos da nossa história. É o fato de termos conseguido trabalhar jeitosamente, eu estou usando uma palavra que Jesus usou lá em Mateus capítulo 15, jeitosamente, a ideia que a gente quer o rei, deseja estar no reino, reconhece que tem um rei, mas nós não estamos na mesma medida dispostos a nos adequarmos como súditos do reino. E às vezes a gente nem se dá conta das implicações contidas na oração do Pai Nosso. A gente diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando eu peço venha a nós o teu reino, conscientemente ou não, eu estou admitindo que eu sou súdito do reino. E há implicações e responsabilidade do súdito do reino. E aí nós, de alguma forma, trabalhamos sutilmente, e não foi um trabalho a propósito, eu quero crer, mas por essas tendências que foi se adentrando e foi sendo colocadas em nosso meio, de que algumas metáforas que eu disse que Mateus já usa aqui, e ao longo do Novo Testamento estão presentes, como a metáfora do soldado, do atleta, que tem custo, que tem disciplina, que tem empenho, nós tiramos. E há uma mentalidade assim,
de que deste rei eu só quero os benefícios, e deste reino eu só quero o bônus. E aí falta aquela compreensão de que Ele é extremamente abençoador. Deus que nos ama, e a oração, como eu já citei, começa chamando de Pai Nosso, e o Pai Celestial sabe cuidar muito bem dos seus, mas há implicações deste reino que eu preciso assumir, não é? Nós tiramos, está aqui no contexto, nesses 42 versículos do capítulo 10 de Mateus, Jesus vai terminar lá no final, falando das perseguições, do ódio, e essa coisa toda. Ele diz que um dos riscos, dos custos, está aí nesse contexto de Mateus 10, que ao enviar os seus discípulos, agora apóstolos, enviá-los-ia como ovelhas para o meio de lobos. E tem dois riscos para a ovelha que vive no meio de lobo: ser tragada pelo lobo ou se lobificar. Eu acho que o risco maior é que tem muita ovelha se lobificando. Viveu tanto no meio de lobo que já introjetou a esperteza, a gatunagem do lobo. Você olha por fora, é ovelha, tem pele de ovelha, tem carinha de ovelha, tem a fragilidade de ovelha, mas cutuca na natureza do meliante, aí aflora o lobão que está lá dentro. Não é aquele lobão lá da música popular, não, é o lobão mesmo. Esse é um dos riscos. E a Bíblia diz, e Jesus não quis minimizar, Jesus não quis melhorar isso. Ele falou: eis que eu vos envio para o meio dos lobos. E aí, se a gente não entender que há benefícios, há maravilhas, há bônus que o reino concede a tão somente aos filhos do reino e aos filhos do rei. Mas não obstante a isso, tem risco. Neste reino eu sou primeiro súdito, depois soldado das fileiras do mestre. Você vê que nós quase não pregamos muito, não dá muito ibope, não causa muita expectação se a gente pregar a expressão de Paulo: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nesse contexto a gente já chegou a dizer: olha aqui, se eles fizeram isso com o dono da casa, me perseguiram, diz que eu sou do Beelzebu. Aqui no Mateus 10 ele diz, agora lá atrás tinha dito que ele faz milagre pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu. Agora aqui chamam-no de que ele é o próprio Beelzebu. Se fizer isso com o pai de família, o que não farão com os domésticos da casa? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor, ao longo da nossa jornada da fé, nos faça compreender, e que algum dia nós sintamos alegria naquilo que Paulo falou aos Gálatas: desde agora ninguém já me importune, porque eu trago na vida as marcas de Cristo Jesus. Ele é extraordinário, Ele é presente, está presente, Ele está conosco, Ele é Deus da nossa vida. Mas Ele chama a gente e diz: olha, tome cada dia a sua cruz. Tem uma cruz para levar. E não é uma doença, não é uma família complicada, não é um negócio que não deu certo. Cruz não é isso, não. Cruz é viver os valores da fé cristã como ovelha nesse mundo de lobos, sem se deixar lobificar. É preservar os valores de Deus numa sociedade que já é anti-Deus. Se não anti-Deus, é a parte de Deus e zomba daqueles que propõem viver diferente. Aí, se a gente não tiver coerentemente abraçando o custo e os riscos do reino, que implica ser súdito do reino, a gente vai entregando, a gente vai fazendo concessões, a gente vai capitulando, e de repente somos um grande número no mundo, mas com pouca influência transformadora neste mundo. Amém? Mas a segundo item desta lição vai tratar das instruções que o rei dá quanto, primeiro, a tarefa específica ou a tarefa propriamente dita
e a postura e comportamento dos enviados. E aqui é bom a gente não imiscuir muito por esses labirintos do texto aqui, senão vai mexer com susceptibilidades. Né? E tal qual Jesus falou assim para os fariseus um dia, eu fico pensando, Jesus está lá no nortão da Palestina, e aqui também, a maior parte do Evangelho de Mateus registra fatos ocorridos no norte da Palestina, lá na região da Galileia, e Decápolis, o extremo norte lá. E Mateus capítulo 15, você vai olhar na sua casa, se tem de olhar hoje, os homens do sul, da estrutura do estabelecimento religioso em Jerusalém, mandam uma comitiva para falar com Jesus lá. Está aí Mateus capítulo 15. E chega lá dizendo, olha, por que você e os seus discípulos não cumprem a tradição dos anciãos, pois que comem sem lavar as mãos? Se eles tivessem a compreensão de lavar as mãos apenas de uma perspectiva higiênica e de limpeza, ok, isso é saudável e é recomendado, mas tinha valor, tinha caráter de cerimônia, de rito religioso. Curioso que Jesus nem dá resposta. Ele disse, assim, por que vós invalidais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por que eu estou falando de tradição aqui? Porque eu quero focar nesse verbo instruir, que é uma das situações também muito deficitárias do cristianismo desses últimos 120 anos, dessas últimas 2 gerações. Nós não queremos muita instrução, não. A gente quer mais é distração. Nós não queremos muito conhecimento, não. A gente quer mais é entretenimento. Botar o cérebro para funcionar faz a gente suar a camisa, queimar a pestana, gasta massa encefálica. E às vezes a gente vem para a igreja com o cérebro em ponto morto e não pega nem no tranco. A gente vem para casa, traz o corpo, encontra, por si só já é bom. Encontra os amigos, celebra aqui o Senhor, canta uma bonita música, encontra os amigos, se confraterniza, beleza, isso é muito bom. Mas amanhã, na terça-feira, na quarta-feira, se perguntar a alguém qual é o texto da lição que nós aprendemos no domingo, não sei. Ora, como é que há crescimento espiritual se não há absorção, apreensão da palavra escrita? O que é que Paulo falou em Romanos capítulo 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir a pregação. Eu gosto disso. John Stott, antes de morrer, escreveu um dos últimos livros dele chamado O Valor da Pregação. E Paulo escreveu aos Coríntios e disse que Deus resolveu salvar os homens pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação. Do quê? Da palavra de Cristo. Aí eu preciso absorver, eu preciso guardar, eu preciso entender, eu preciso usar um pouco os meus diminutos e fragilizados neurônios. É claro que a compreensão não faz a fé, e nem o conhecimento leva à fé, mas da ótica do Evangelho de Cristo. Daí a questão de instrução aqui, embora eu vou falar 3 questões aqui de instrução específica para a missão, mas instrução é fundamental, é condição sine qua non, como quer dizer, sem a qual não. Se é cristão, se não houver instrução no cristianismo, já não é mais cristianismo. Porque a primeira ação de Jesus na ótica deste evangelho, mais acentuadamente do que no outro, foi tendo Jesus, aliás, aproximaram-se dele as multidões, Jesus subiu ao monte, e o que ele passou a fazer? A ensinar-lhes, dizendo, e este evangelho termina dizendo, lá no capítulo 28, versículo 18 a 20, dizendo, ele enviando agora esses comissionários, no número maior, evidentemente, ide, fazei discípulos. Sabe o que é ser cristão em tese? Mais do que em tese, principalmente, é matricular-se na escola de Jesus de Nazaré. E dessa escola ninguém cola grau.
Fazei discípulos, matricula esse povo aí. Depois de torná-los discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já está pronto. Cada um está assim lá no Mateus 28? Está não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabe o que ele mandou? Está aqui, ó. Aleluia. Antes de subir ao céu, de voltar aos céus, ele chegou a dizer ao discípulo: olha, convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos o Rei, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, que estará para sempre convosco, e estará em vós, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, e vos guiará em toda a verdade. Gente do céu, pelo amor de Deus. Então, o nosso foco em termos de mundo cristão, de cristandade, está um pouco afastada dessa perspectiva. Agora, deixa eu dizer para todos nós aqui nessa manhã, vou olhando a goela aqui porque já secou. Nem Deus pode ensinar alguém que não quer aprender. O Evangelho não é imposto, é exposto. Até o próprio Espírito Santo, Deus de Deus, terceira pessoa da divindade, não viria impor, né, pastor Ricardo? Viria expor no sentido de convencer. Ele convencerá. Chega na sua casa, abra Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, qualquer outro dicionário do português, e veja o sentido do verbo convencer. Convencer é levar alguém ao consentimento, através do argumento. E o consentimento depende da apreensão, da capacidade. Por isso que Jesus está dizendo aqui: olha, tenham cuidado. Mas, nesse caso específico, a gente já começar a partir para a conclusão. A instrução que o mestre dá aqui alcança 4 áreas específicas que a gente tem que entender hoje. Primeira delas: há um poder, há uma autoridade delegada, eu vou repetir, delegada, que só é legitimamente, ou só pode ser legitimamente usada para o fim proposto. Não está aqui, mas está no Mateus capítulo 10. Tendo chamado, é ele que está chamando, os seus 12 discípulos, bem que está lá no texto áureo, né? Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Olha, há uma delegação aqui, e isso tem a ver também com o poder do próprio Espírito Santo na minha vida. O que é que diz lá em Atos capítulo 1:8? E recebereis poder. Alguma versão traduz por virtude, mas o texto, o substantivo lá é dunamis, poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, para serdes. Engraçado que outra Bíblia vai usar o pronome no mesoclítico, vai dizer: ser-me-eis, sereis para mim. Porque quem chama, quem autoriza, quem delega, mantém o comissionado preso a si. Sereis para mim e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins. O que está dizendo aqui? Deus não delega autoridade senão para fins específicos e propósitos definidos. Talvez seja a razão porque nós não estamos cumprindo muito das orientações. Eu vou chegar lá rapidamente aqui, do modo como a missão deveria ser levada a efeito. Não era pela impressão. Quando ele falou: se não leveis dinheiro no cinto. Claro que alguns que tinham mais posse usavam um cinto de ouro e tinham umas caixinhas de cinto de couro, umas caixinhas de couro, eles botavam as moedas. Tinham 3 moedas, uma de maior valor, que era feita em ouro, outra de prata, e uma moedinha mais pobrezinha, que era chamada de assarion. E a Bíblia, veja aqui, chama de asse, quando ele diz que
Tenham cuidado, o Pai protege vocês. Ele enviou vocês para o mundo hostil. O mundo hostil. Mas nenhum pardal, não são vendidos 2 pardais por um aço aí fora. E quem compra 4 leva um de graça. Até o cabelo da vossa cabeça está contado. É a palavra, a moeda de cobre, de bronze. Tinha pouco valor. E um pardal era capturado e vendido por 1 centavo de um aço, que é 1,16 avos aproximadamente do nosso real hoje. Então é coisa ínfima. Mas ele falou: olha, não leva no cinto. E às vezes o cinto era feito de tecido, de linho, com tantas dobras, e entre as dobras eles guardavam o dinheiro. Jesus falou assim: olha, cuidado, porque eu vos envio para ser apóstolos e ser representantes do reino, numa estrutura que vive da impressão do poder que emana do capital. E o poder que vocês têm não pode advir dessa fonte, é da autoridade que eu dou, mas ela só é legítima quando exercida para o fim proposto por ela. E a gente, é claro que Jesus não está advogando aqui a pobreza, em momento nenhum. Mas ele está dizendo que na instrução que ele dá para o reino, especialmente na dinâmica, no modo como se faria, desempenharia a tarefa no reino, os filhos do reino não poderiam trabalhar pela impressão. Aliás, se a gente olhar aqui em Mateus, não, lá em Lucas, quando eles voltam da missão, eles estão tão impressionados. Eles usaram legitimamente a autoridade e chegaram para Jesus: que bênção! Jesus, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E curioso que estão na Galileia. Galileia é uma palavra que lá nas origens etimológicas da Canaã, do dialeto de Canaã, vem de um termo que significa terra de demônios. Por isso que Isaías profetizou lá atrás: na região da sombra da morte raiou a luz. E eu não encontrei ainda, se alguém encontrar, por favor, me ajude, porque eu ainda não encontrei Jesus expulsando um demônio na Judéia ou na Pérea. Todas as vezes que você vê Jesus envolvido com exorcismo de demônio, é na Galileia ou em Decápolis. Não tem uma narrativa sequer de Jesus expulsando demônios, possessão, lidando com possessão demoníaca no sul, na Judéia e na Pérea, só na Galileia. E eles foram, usaram o nome de Jesus, os demônios se submeteram. Eles disseram: em teu nome até os demônios se nos submetem. Jesus mudou o foco, falou assim: não, isso é bom estar alegre por isso, é sinal de que vocês utilizaram adequadamente a autoridade delegada. Mas não alegrai apenas por isso, alegrai antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque isso é apenas uma arena de combate, é um palco de atuação da igreja, é aqui. É de fato, nessa metáfora, nessa analogia, sei lá, nessa alegoria de ovelhas vivendo no meio de lobos, é a grande vitória. Não é simplesmente exterminar o lobo, é continuar a ovelha no meio de lobos sem se lobificar. Por isso que eu acho extraordinária a palavra de Deus. Paulo, orando para a igreja em Éfeso, ele diz: olha, para que sejais corroborados com poder, aonde? No homem interior. Deus não me deu poder para eu demonstrar. Ele pode me usar. E alguma vez, muito esporadicamente, por bondade dele, não por méritos de meu e de ninguém, eu já orei por pessoas que ficaram instantaneamente curadas. Mas o poder de Deus não é para ser demonstrado. Eu posso levantar um doente, um defunto aqui, curar alguém com câncer. Isso não diz que eu sou mais crente do que você. Isso está muito mais ligado à benevolência de quem cura e de quem doa o dom. Que é dom. Dom de doron, dom de carisma. E se é dom, é presente. E nem sempre o presente está ligado ao merecimento de quem o recebe, mas à benevolência de quem o doa. Da parte de Deus, então, eu não mereço nada, ninguém aqui merece. Aí a gente cita muito Efésios 3:20, né?
E aí é bom citar, e eu tenho esse versículo aqui no meu coração, e às vezes durante a semana, várias vezes eu repito e recito aqui para minha mente, para o meu cérebro. Nosso Deus é suficientemente mais, poderosamente mais para fazer, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos mas o versículo não termina aí, pelo seu poder que, olha lá, Efésios 3:20, que em nós opera. Se o poder não opera em, ele não vai operar por, e se operar por, pode virar mandinga, é o que Jesus está dizendo aqui. Não preocupe com isso não. Se vocês não forem do reino, e não forem filhos do reino, se seus nomes não estão comprometidos com esses valores do reino, ainda que os demônios vos sujeitem, isso não passaria, se estivesse assim, de uma batalha no mundo espiritual. E eu não vim para confrontar forças, eu vim para resgatar vidas. Imagina que ele foi lá em Gadara, libertou o endemoniado, falou: agora eu estabeleci minha posição aqui, e os demônios, não, ele falou, vai embora. Ele foi. Me chama a atenção, missionária Rita, porque naquele texto tem 3 pedidos de oração. Jesus atende 2 e resolve não atender 1. Os demônios pedem, já que nos expulsa, manda a gente ir para os porcos. Jesus falou: pode ir. E Marcos chega a dizer que era uma vara, uma manada de porcaria, ou de porcos, era 2.000 porcos. E era um lado de precipitado do mar, caíram, correram e precipitaram no mar, morreram. Diz que os porqueiros viram e avisaram a cidade. Chegaram lá, viram o homem sem consciência, todo bem vestido, todo aos pés de Jesus, e aprendendo dele. E os homens falam assim: Jesus, se o senhor ficar aqui, o senhor estraga muito o nosso negócio. Nós aqui vivemos de porcaria mesmo. Nós queremos porcos. Como que dizendo? Isso não é metáfora desse nosso mundo? É metáfora do nosso mundo, da cultura lobificada da nossa sociedade. Você acha que o sistema político aí não tinha condição de pelo menos amenizar um pouco a violência? Não me engana, eu só de bobo, eu só tenho a cara e o andado. Que esse número de arma que entra nessas favelas por aí, não tem a conivência, essa palavra é forte, mas pelo menos a permissividade de órgãos maiores que poderiam, quando eles querem matar e destruir um adversário político, eles grampeiam Raimundo e todo mundo, da noite para o dia destrói a imagem de um adversário. Não, isso é conversa, que isso é Gadara, e Gadara vai sempre preferir os porcos do que a libertação dos homens. Por isso que Jesus não veio para poder brigar com Gadara. Jesus veio para resgatar Gadareno, e Gadara continua Gadara. Amém? É a mesma ideia, metaforicamente falada aqui, de lobos no meio de ovelhas. Vou encerrar. Aliás, dá uma ideia aqui. A instrução envolve a delegação de autoridade. A instrução envolve a designação da missão, delimita. Olha, expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, mas delimita também o conteúdo da mensagem a ser pregada. Indo, eu gosto disso, porque tem uma versão que coloca um advérbio de tempo. Enquanto ides, ou à medida que estiverdes indo. O verbo aqui é gerúndio. A gente lê Marcos 16 e acha que o ide por todo mundo, o verbo está no imperativo. Não está, está no particípio. E se não bastasse essa ideia do particípio, ele está agregado a 2 preposições que dá a ideia de transitoriedade. Porque é vivendo no meio e estando no meio, enquanto no meio, à medida que o mundo vai acontecendo e a história vai se passando, que a gente tem que pregar. Não é necessariamente pegar um paraquedas aqui, sair, cair de paraquedas lá. Indo, enquanto estiverdes indo, pregai. À medida que as oportunidades forem aparecendo, e na condição que elas aparecerem, falem. Então não tem muito a ver com a logística, né? Tem a ver com a essência. Vou repetir. Não tem muito a ver com a logística.
tem a ver com a essência de quem somos. Porque a igreja de Jesus Cristo não é necessariamente o que eu faço, nem o que você faz. Igreja de Jesus é fundamentalmente aquilo que a gente é. Mas a terceira e última verdade aqui tem a ver com a natureza da missão, suas implicações e consequências. O resto do capítulo 10 de Mateus vai dizer isso aí: olha, vocês entrem na cidade, é da tarefa, princípio da missão, vocês proferir a paz sobre ela. Se lá tiver algum filho da paz, a paz vai repousar sobre ela, senão ela voltará para vocês. Sabe o que significa aqui? Eu já falei que ela, quando fala de não levar alforje, nem crer na provisão de Deus, mas também ter cuidado para não se capitular a logística do mundo, da impressão, do poderio. Mas aqui está falando, não vá por revanche. Os homens hão de hostilizá-los, engraçado que aqui usa uma expressão muito forte. Os homens perseguirão, é uma generalização. Mas não são todos os homens que percebem os cristãos. Mas tendo em vista a natureza dos valores que existem de lá, e é para lá que Deus está nos enviando, a gente pode esperar a hostilidade. Profira a paz. Se lá tiver algum filho da paz, ela voltará sobre vocês. Se não, tem outra questão aqui, outra implicação. Enquanto estiveres pregando, eu fico pensando, Deus deu autoridade. A autoridade foi dada para lidar até com o mundo espiritual, mas Deus pede para a gente não ficar ranzinza. Deus não criou Talibã. O fundamentalismo religioso aí é por causa disso. Jesus falou assim: se não vos aceitar de uma cidade, vai para outra. Tem gente agora que para botar a gente no céu tem que matar os outros. Quem que falou isso? Isso é loucura. Todo fundamentalismo religioso é perigoso em qualquer segmento. A missão é importante. O meu propósito é instalar e instalar o reino em vocês, em vós, para depois instalá-lo no mundo, mas tenham cuidado. Se alguém vos resistir, uma cidade não vos receber, ide para outra. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Todos vocês. Essa missão, a instrução que Jesus dá aqui a esses enviados, alerta-os que vai encontrar perseguição. Jesus não falou que não teria perseguição, ela viria. E não apenas perseguição eventual, mas resistência deliberadamente montada e ostensivamente colocada contra a ação do reino. E aí nós temos que ter a inteligência, porque Deus que é todo poderoso, sim ou não? Deus é todo poderoso? Ele é todo amor? Ele é pai mais do que eu e você? Ele não força ninguém. Quem somos nós? Não vive aí culpando por aquele que você evangelizou, não tem para a igreja. Você não tem que forçar nada. Se nós partimos desta filosofia, nós teremos que culpar Deus um dia. Eu até fiquei assustado. Poucos meses, um mês e 8, um tempo atrás, talvez mais de 2 anos, publicou uma frase da Ruth Graham, esposa do Billy Graham. Analisando a situação dos Estados Unidos, ela chegou a dizer: se Deus não agir com justiça com este mundo, Ele terá que pedir perdão pelo que fez por Sodoma e Gomorra. Agora tem gente que pensa: não, sou responsável não. Você que é pai, você educou seu filho, admoestou na doutrina da fé, ele é marmanjo, você não é responsável levá-lo para o céu não. Você é responsável continuar orando por ele e amando e tentando, mas você não é responsável, porque o verdadeiro e maior pai, aquele que mais ama, é Deus Jeová. Podia ir lá no cego do meliante, do elemento, e mudar o chip e fazer o cabo mudar. Ele não faz sem a vontade, porque amor imposto não é amor, é violência, é estupro, e esse Deus não estupra. Pai querido, nós somos a tua igreja nesta hora tão aguda e agônica que atravessamos na história do mundo. A palavra que nós temos para nós é lâmpada que vai iluminando cada passo acertado na caminhada da vida,
mas é também farol que aponta o caminho e nos indica o porto final. Obrigado, Pai, pela tua igreja, comunidade dos perdoados e perdoadora, comunidade dos redimidos e remidora, comunidade terapêutica que recebe a cada um de nós para juntos, assentados aos pés do Senhor, abrimos o Evangelho e nele aprendermos a como ser fiéis, ser crentes. É claro que nós reconhecemos nesta manhã uma vez mais que ainda não somos projetos acabados, mas nós queremos ficar nas mãos misericordiosas do oleiro da nossa vida. Se necessário for, pode quebrar, quebra-nos outra vez, mas que sejamos quebrados das suas mãos, pois eu sei que a tua misericórdia não há de desistir de cada um de nós. Pai amado, trabalhe a nossa vida, nos instrua, pois nós queremos assumir a nossa responsabilidade de frutos do reino. Pode delegar a missão, pode determinar a tarefa, que nós vamos cumpri-la com amor e alegria no coração, buscando o louvor e a glória do seu nome, mas também a edificação da tua igreja e a implantação do seu reino aqui na terra. Fica conosco, essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado.